Está conosco o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Rogério de Vargas. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Melissa. É um prazer conversar com vocês. O prazer é meu. Antes de mais nada, me diga uma coisa, tu estás em Porto Alegre, está muito frio aí também? Está bastante frio, um vento gelado, a sensação térmica bem superior à temperatura oficial. Está então aqui na Serra Gaúcha. Nós estamos com 7 graus, mas a sensação térmica, olha, eu diria que está a sensação de uns 3 graus, assim, está muito gelado mesmo aqui também. É verdade. Mas, Rogério, como eu disse logo na abertura, nós vamos, a partir de agora, nós temos que falar, sim, sobre eleições, porque as pessoas estão vivendo tanto essa questão, né, da pandemia, do novo coronavírus, e não iremos parar de passar, né, passar essas informações, afinal de contas, sim, é uma pandemia, só que estamos num ano eleitoral. E agora, já aprovado, então, essa emenda constitucional, cujas eleições no primeiro turno ficou para o dia 15 de novembro e o segundo, 29 de novembro. E outras datas também mudaram. Eu queria que tu passasse mais informações, então, para as pessoas irem se apropriando dessas informações. Perfeito, exatamente. Houve a aprovação dessa emenda à Constituição, fazendo a transferência das datas das eleições do primeiro e do segundo turno, tendo em conta essa situação delicadíssima de pandemia que vivemos, e em razão dessa transferência de datas, houve também a transferência de todo o calendário eleitoral. Todas as fases do processo eleitoral foram impactadas. As próprias convenções partidárias que se realizariam agora no mês de julho, de 20 de julho a 5 de agosto, elas foram transferidas, as convenções partidárias também, para 31 de agosto a 16 de setembro. Também o pedido de registro dos candidatos, aqueles escolhidos em convenções, também foi postergado lá para 26 de setembro, uma nova data. A propaganda eleitoral, que também iniciaria em agosto, foi prorrogada, e a propaganda de rua começará em 27 de setembro. Já o rádio e televisão, a propaganda iniciará em 9 de outubro até 12 de novembro. Enfim, tendo em vista a transferência das datas da eleição, todo o processo eleitoral teve que acompanhar, e também houve uma adequação nas suas datas. Com certeza. E em relação a essas convenções partidárias, o que está previsto o quê? Que sejam convenções online e não presencial? Vocês já estão discutindo essas situações? Sim, houve a possibilidade, houve uma autorização por meio de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que as convenções partidárias possam ser feitas de uma forma online, de uma forma virtual, mas não é uma obrigação a realização de convenções pela forma virtual. Agora, há uma autorização legal, se os partidos entenderem que na sua localidade as questões de saúde pública, as questões da pandemia não devam realizar sob uma forma presencial, está autorizado que eles, e viabilizado a possibilidade e a validade da realização de convenções pelo modo virtual. Não é obrigatório, e vai muito do bom senso dos partidos e da situação da pandemia nas mais diversas cidades. Com certeza. Rogério, eu não poderia deixar de te perguntar, afinal de contas, tu é secretário do judiciário aí do TRE do Rio Grande do Sul. Me diga uma coisa, o que muda nas eleições de 2020, né? Eu sei que ocorreram diversas mudanças, a questão ali dos partidos, o que para as pessoas entenderem o que muda em 2020, fora, né? Essa questão toda aí em relação à pandemia, ao modo que vai ser feito, que isso vai ser feito toda uma avaliação do momento, da circunstância, né? Afinal de contas, até nós chegarmos a um novo normal,
precisamos sim de uma vacina, a gente já sabe de toda essa situação. Mas agora em termos de eleições mesmo, os partidos, o que mudou daqui? O que a gente pode dizer que em 2020 as pessoas vão notar alguma diferença? Olha, relativamente à legislação eleitoral, a grande mudança para essa eleição é o fim da possibilidade das coligações partidárias para as eleições proporcionais, para a eleição de vereadores. Esse, aliado ao financiamento público de campanha, que já teve vigência em 2018, são as grandes mudanças para essa eleição municipal. Pela primeira vez, vai valer a regra de que não é mais possível os partidos formarem coligações para concorrer às eleições proporcionais. Para a eleição de vereadores, os partidos terão que concorrer isoladamente. Isso traz uma consequência bastante grande, é uma mudança significativa no nosso processo eleitoral, porque muitas vezes os partidos somavam forças para eleger seus candidatos, por exemplo, partidos de menor expressão, que não têm uma nominata muito forte, formavam coligações em que ou dois nomes seus eram fortes e isso viabilizava a sua representatividade. Nessa eleição, essa vai ser a grande mudança. Não haverá mais essa possibilidade de coligação. E isso certamente vai impactar no desempenho eleitoral de muitos partidos. E pelo que a gente sabe, né, nós acompanhamos já, Rogério, a eleição municipal é uma eleição muito mais acirrada, né? Até porque envolve realmente muita questão dos vereadores. Então, ela vai ser mais acirrada ainda, muito mais corpo a corpo, muito mais contato. Realmente, as pessoas, os candidatos terão que batalhar ainda mais para ter a sua cadeira garantida no Legislativo. Exatamente, a eleição municipal tem essa característica, porque a vida acontece na cidade, o interesse local é o preponderante, é o que importa e afeta a vida das pessoas, né? Então a disputa é muito mais forte, muito mais severa. Nós vivemos essa situação pandêmica em que nós não sabemos qual vai ser a possibilidade real dos candidatos poderem fazer uma campanha no corpo a corpo, chegando de casa em casa, levando as suas propostas. Acho que muito provavelmente irá se repetir, talvez até mais fortemente que 2018, a propaganda via redes sociais. E nisso a Justiça Eleitoral está se preparando para essa situação, porque nós também temos que conviver com a campanha migrando para o meio virtual, a questão de nós combatermos toda a desinformação que muitas vezes vem acompanhando essa situação de migrar as campanhas eleitorais do mundo da visita, de levar a proposta para o mundo das redes virtuais, onde os controles são mais fluidos, que não é possível uma verificação pronta de toda aquela informação que está ocorrendo. Mas já há diversos convênios da Justiça Eleitoral, encabeçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com diversos órgãos, Polícia Federal, com a GERT, com meios de comunicação, que foram os nossos grandes parceiros em 2018, para que a informação correta chegue ao cidadão e não a essa informação que muitas vezes, na verdade, só desinforma. Sim, com certeza, né? Em relação a aí, nós vivemos aí agora a grande situação, até mesmo no jornalismo, nós passamos por isso muito, que é a questão justamente da fake news, e é o que vocês vão conviver ainda mais esse ano nas eleições de 2020. Em relação a doações, segue a regra de 2018, né? Exatamente. Quanto ao financiamento de campanhas, não é mais possível a doação de pessoas jurídicas, de empresas. O financiamento é predominante público, seja por meio do fundo partidário, seja por meio do fundo especial dos financiamentos de campanhas, e continua possível a doação de pessoas físicas dentro de um limite de doação de cada pessoa para os candidatos.
Tá certo. Bom, Rogério, eu te agradeço esse contato, nós voltamos a conversar, enfim, quando estiver mais próximo até das convenções, até porque vai ter que ter toda uma adequação em relação também ao dia das eleições, né? Os cuidados, e isso é muito importante que essa informação chegue até o eleitor, né? Para que se dê por conta que sim, vai ser um ano totalmente diferente, é um ano eleitoral, mas é um ano totalmente diferente e um processo que vai ter que ser todo estudado. Então, assim, por isso que nós começamos a falar sobre essas questões, nós conversamos há um tempo atrás também com o presidente ali do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, nós conversamos, mas antes, né, dessa emenda constitucional ser aprovada. Então, assim, nós estamos à disposição de vocês e queremos, sim, passar o máximo de informações ao eleitor, porque é preciso, sim, que nós possamos nos apropriar e ter a consciência que estamos num ano eleitoral. Eu agradeço a participação e pode ter certeza que sempre que formos convidados, estamos dispostos a conversar com os senhores e levar exatamente a informação qualificada, a informação segura ao cidadão que terá que cumprir o seu dever cívico numa situação que ninguém esperava que estivéssemos vivenciando. E contamos com os meios de comunicação para nos ajudar em todas as campanhas que nós vamos enfrentar daqui para frente, seja estimular mesários a participarem, seja nas campanhas contra a desinformação em todo o período eleitoral, e temos certeza, como sempre, vocês serão um grande aliado. Tá certo, muito obrigada, boa tarde e voltamos a conversar. Obrigadão. Obrigado, boa tarde.